Petrópolis, Baixada Fluminense e região de Angra dos Reis estão precisando de ajuda depois das fortes chuvas. Se você pode doar para ajudar e não sabe para quem, descubra quem faz a sua doação chegar às mãos de quem mais precisa. Paraquemdoar.com.br. Clique, conheça, decida, doe. É isso, é o voleibol de praia, esporte que nos dá tanta alegria em Jogos Olímpicos. Chegamos ao grande momento, vem aí a decisão. Guto e Arthur encarando os atuais campeões brasileiros, o André e o George. Aliás, André e George com uma regularidade impressionante nessa temporada. 29 graus a temperatura, 61% a umidade relativa do ar, 26 km por hora a velocidade do vento, mas na areia você já vê aí, ó. Temperatura acima dos 32 graus. Eu falava da regularidade de André e George. Venceram 2 das 5 etapas realizadas. Foram ainda medalha de bronze na segunda etapa. Só ficaram fora do pódio na terceira etapa. Foram prata na quinta etapa. Fazendo uma grande temporada 2020-2021. Essa dupla André e George encarando o Guto e o Arthur. Como dissemos, né, na disputa do bronze, Guto e Arthur encararam exatamente André e George na decisão da primeira etapa. O Guto e o Arthur Mariano, que foram 2 vezes medalhistas de prata até aqui na primeira etapa e também na terceira etapa. O que vai acontecer na sexta etapa, hein, Marco Freitas? A sua expectativa para essa grande final? É bom demais esse Bruno Souza, conhece muito, já deu a geral da qualidade dessas duas duplas. Fato é que a gente tem 3 jogadores espetaculares e um ascendente, né? Um jogador que é a revelação para mim nessa temporada, o Arthur Mariano, jogando num nível muito alto, fez 7 pontos de bloqueio na semifinal da manhã, tem 2 metros de altura, 23 anos só, 3 anos incompletos de voleibol de praia tem esse menino. Guto, seu parceiro, cracaço de bola da família do voleibol, que tem o Big como patriarca, né, técnico das seleções de base femininas do Brasil, na praia, sub-21, sub-19, ele é irmão do Marcos, irmão da Maria Clara, também jogadores de praia. E do outro lado, uma dupla fantástica, né, que lidera o ranking nacional, atual campeã brasileira, que eu digo, Bruno, se estivesse na disputa por medalhas olímpicas em Tóquio, também teria muita chance de medalhar, como tem muita chance de medalhar a dupla Evandro e Bruno e também a Alisson e Alvinho, que pela segunda vez em 6 etapas não chegam à disputa por medalhas. Tamanha a qualidade técnica do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia do Brasil, considerado por todo mundo do vôlei o campeonato nacional mais complicado, mais difícil do cenário internacional. Vamos então para a grande decisão, apresentando primeiro a dupla de arbitragem. O Rodrigo Paiva, do Rio Grande do Norte, será o primeiro árbitro, o árbitro de cima, e o Marcelo Araújo, do Distrito Federal, será o segundo árbitro, o árbitro de baixo. Patrocínio Banco do Brasil, realização Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, parceiro Secretaria do Esporte, Ministério da Cidadania, Ensex, Micasa, com linhas aéreas. Que imagem, hein? Que imagem! Final de tarde em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, nessa bolha de Saquarema, a bolha do voleibol de praia. De camisetas azuis, Guto, à esquerda o Superboy e à direita o Arthur Mariano. Ao som de Linkin Park. Guto tem 1,86 m, 27 anos. O Arthur é de Ilha Solteira, São Paulo, 2 metros de altura, 23 anos. Campeão brasileiro sub-19, campeão brasileiro sub-21, campeão brasileiro sub-23, campeão mundial sub-21, o Superboy! Guto, campeão mundial sub-21, bicampeão brasileiro na mesma categoria, na categoria sub-21. Apresentado o Guto. E aí o Arthur
vice-campeão do Super Praia 2019 em Brasília. O Arthur, que foi bicampeão paulista juvenil no voleibol de quadra. Vamos nessa de dedo. Ao som de Metallica. Entre série. De camisetas douradas. Aí vem os The Golden Boys, os meninos de camisa de ouro, com a número 1 da Paraíba. Campeão mundial sub-19, campeão mundial sub-21, campeão brasileiro, o rei da floresta. Apresentação do George, 1,90 m, 24 anos, de Campina Grande, na Paraíba. Campeão mundial sub-21 em 2016, campeão mundial sub-19 em 2014. Campeão do circuito mundial, campeão do mundo, bicampeão brasileiro, o cavaleiro, André Loyola Spé. Apresentação do André, de 2,1 m de altura, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, 26 anos. Equipe comandada pelo Ernesto Vogado. Tá tudo pronto! E você segue participando com a gente, hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. Bruna Rezende, Francimar Fonseca, Lidionara Oliveira, Nelma Regina, Delaine Conte, galera do Bloco Brasileiro, o Paulo Augusto, a Márcia Rebelo, o Evaldo Pimenta, também o Lucas Alencar e o sol se pondo em Saquarema. Início do primeiro set no saque do Guto. Vale o título da etapa. Recepção do André, levantamento do George. Que paulada do André no primeiro ponto. Largando na frente a dupla de Dourado. Os líderes do ranking, os atuais campeões brasileiros, André e George. Lembrando que a dupla que vence a etapa fatura 200 pontos no ranking. Os vice-campeões ficam com 180 pontos. Saque do George, dirigido no Guto. Arthur levanta, Guto ataca, defesaça do George. Tranquilidade do André para levantar. O George ataca no bloqueio do Arthur. Vai ter que passar o Guto. Bloqueio agora do André. Primeiro grande rally do jogo. O Arthur tá longe da rede. Tem defesa do George. André levanta de manchete, mas tira muito a bola da rede. Mas é o George, né, Marco Freitas? Tem muito recurso. Na quadra a gente tem o William, o Mago, e na praia a gente tem o George, o Mágico, amigo. Joga muito voleibol, tem um domínio de bola, que é o que mais me impressiona, que me faz lembrar grandes craques do vôlei nesse sentido. Entre eles, o paraibano mais ilustre, entre os medalhistas olímpicos na praia, Zé Marco, do Hall da Fama do vôlei de praia mundial. Saca de novo o George, de novo para cima do Guto. Levantamento do Arthur. Guto explorando agora o bloqueio do André. Vai o Arthur. Apostando no saque viagem. Grande saque do Arthur. Aproveitando o lado, Marco Freitas. Exatamente, variando o posicionamento, né? Mais cedo as duplas estavam aproveitando o lado oposto de onde ele sacou. E agora ele busca uma pequena diagonal, surpreendendo completamente o George. De novo o Arthur. Tentou agora dirigir para cima do André. Jogou para fora. Terceiro ponto da dupla de Dourado. Nádia Pedrotti continua com a gente. Érica Maria chegando por aqui. A Lélia Gonçalves está torcendo para o André e para o George. Janaína Lopes não tem torcida definida. Antônia Ferreira torcendo para o Guto e para o Arthur. Hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. Bola de segunda. E que bola improvisou agora o Arthur. Saque viagem do Guto, soltando o braço, mais um erro de saque. 4-3 para George e André, primeira troca de lado.
Falei que essa é a 30ª temporada da história do circuito brasileiro. Circuito brasileiro masculino que aconteceu pela primeira vez em 1991 e teve Paulão e Paulo Emílio como os primeiros campeões nacionais. Primeira temporada do feminino foi em 92 com Isabel e Jaqueline, as primeiras campeãs. Recepção do Guto. Arthur levanta. Guto na diagonal, pegou George. André se ajusta para levantar de manchete. George, que bolaça! Mais um belo ponto dos atuais campeões brasileiros, marcou. Bola fora da rede, difícil, né? Mas como ele está num lado que tem o vento contra, não tão intensamente assim, que ele cruza a quadra, mas beneficia esse tipo de ação. Você tem uma margem de erro menor para um golpe como esse. Saque do George. Solta o braço para cima do Arthur. A disputa lá no alto e o Guto joga para fora. É o 6º ponto para André George. Bom saque, ó. Bom saque. Mais um saque do George, bem executado novamente. O Guto se desloca. Arthur, a meia força, defesa do André. George levanta de toque. André, a bola toca no bloqueio do Arthur. Olha o Guto chegando. Mais um belo rally. Bola que volta de graça. Já preparou para a bola de segunda do André, mas não deu certo. O George explora o bloqueio. No final deu certo, Marco Freitas. Lindo lance do André, né? Ele finta o levantamento. Finta o ataque, melhor dizendo, e executa o levantamento, uma chutada, uma chutada na ponta lá para o George, que na habilidade escapou do Arthur Mariano, que é um excelente bloqueador. E já o primeiro pedido de tempo da dupla Guto e Arthur. Melhorar o passe. Explodiu todos os passes. Marcaram ontem agora, o Jorge está só perto do André. Muita gente que segue participando, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Antes das participações, diga Marco Freitas. Só para dar o crédito correto, o banco do Guto e do Arthur não tem ninguém no comando, que é a Jéssica Mesquita, que é a técnica, está cursando educação física, ela já é especialista em estatística, faz um trabalho muito bacana com a dupla do Guto e do Arthur. Ela comanda tudo, ela organiza treinamento, a preparação para os jogos, ela que é mulher do Guto e comanda esse trabalho da jovem dupla. Perfeito, Marco. Guto no ataque, defesa do George, mas a bola espirra, vai para fora. Mais um ponto da dupla de azul. Mozart Neto com a gente, Antônia Ferreira, o João Vitor, a Mirna Souza, a Adélia Batista. A torcida está bem dividida aqui na hashtag. Recepção foi do George agora. André no levantamento. George toca no bloqueio, vai embora. Lembrando que daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem a Superliga Masculina. Você vai curtir Cruzeiro e Itapetininga ao vivo. Saque viagem do André, recepção do Guto, Arthur levantando de manchete. Guto fica no bloqueio. André fechando a porta do Guto.
Sacou o André de novo, agora dirigiu para cima do Arthur. Guto levanta. Arthur tem bloqueio, mas a bola vai embora. Mais uma troca de lado, 5º ponto para Guto e Arthur nesse primeiro set. Tá aí a repetição para você. A bola vai pegar no bloqueio do André. Pegou nos 2 braços do André e saiu. Guto no saque viagem. Recepção foi do George. André de toque no levantamento. George explorando o bloqueio do Arthur. Até agora, Marco, tá difícil a vida do Arthur no bloqueio. Tá difícil. Isso atrapalha um pouquinho também na confiança dele, né? Um bloqueador nato como ele, pontuando nesse fundamento, certamente leva mais confiança para sua virada de bola. Chama atenção demais sempre. Eu tenho um encantamento pela capacidade de habilidade do George, mas tecnicamente o André também é um absurdo. Como domina todos os fundamentos o campeão mundial em 2017, André. Que bola fez o Guto agora. Uma bola afastada da rede. Dá uma olhada na repetição. Olha como o André faz o reco e o Guto como manda o manual, né? Mira ao fundo da quadra e joga entre os defensores. Joga no meio. Saque viagem do Arthur. Paulada para cima do George. André levanta. George, a bola toca no bloqueio e o Guto chegou. Tem que passar o Arthur. André com calma. George faz uma linda finta. Aí é bola de aquecimento pro André. E olha que o Arthur ainda conseguiu amortecer ali no bloqueio. Que finta fez o George, Marco. Meu Deus, é impressionante. Vamos ficar com a imagem, que ela vai dizer tudo. Saque do André Stein. Fez um saque curto, mergulhou o Guto, já perdeu até os óculos. Vai o Guto e consegue pontuar. Não é à toa que é o Superboy. Bem lembrado, ele voa mesmo, chega em todas as bolas. Joga demais o Guto, tem uma capacidade técnica também, uma leitura do jogo. Tem essa herança familiar, né, do pai, do Bi, que foi bom jogador na praia, um grande técnico de voleibol de praia. Assume esse comando do time, né? Uma parceria que vai para fora das quadras. O Arthur veio para o Rio, mora inclusive com o Guto e com a Jéssica. Guto erra o saque agora. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Márcia Rebelo está torcendo pelo Jorge e pelo André. Elizabeth Pittman ativando o cartão fidelidade aqui nas transmissões do vôlei. A Geni também é outra que segue conosco. Eduardo Saboia torcendo pelo Jorge e pelo André. Recepção do Guto. Arthur levanta de manchete. Guto encarando o bloqueio do André. Está em jogo. O George exagerou agora. Perdeu o controle desse golpe agora. O George você vai ver de novo. Saque para cima do André agora. O George levanta. André larga e larga na paralela. Vamos nessa, ó. Quero saber da onde tem gente falando comigo, ó. Temos a parada técnica do primeiro set agora com 21 pontos jogados. Bota no telão aí. Porra, acertar a nossa marcação, que a gente não tá pegando nada. Jogadora local de Saquarema. Quando pula, começa a pular normal, reto. Tá equilibrado, se preocupa em equilibrar só ali. Eu vou sair do teu bloqueio. Não tô querendo ficar no bloqueio. Aí tá pegando nesse braço aqui. Você não tá jogando muito. Não, tô pulando reto. Ou tá chegando desequilibrada. Se equilibra onde você tiver, você pula. Joga vôlei de praia? Fez alguma coisa, começa a fechar. Eu vou ficar normal porque ele ainda não largou. Ele ainda não largou. Tá, ele ainda não largou.
Tá, eu vou ficar posicionando bastante aí, viu? Um beijo, família. Vamos nessa. Uma boa vantagem para André e George nesse primeiro set. Sacando bem demais o André. Olha a dificuldade que ele gerou para o Arthur. Será que passa? Não passa, não. É o 14º ponto para André e George, dominando essa primeira parcial. Lembrando que Bruno e Evandro perderam nas oitavas de final para o Oscar e para o Thiago, e o Renato e o Adrielson eliminaram Alisson e Álvaro Filho nas quartas de final. Concentração, respirou fundo o André. Sacou no Guto agora. O Arthur levanta de toque. Guto, bola boa. 9º ponto para Guto e Arthur. Leila Cominotti, em Mariporã, estado de São Paulo, está com a gente. Portanto, acabei de responder aqui ao Alain e ao Geré sobre as duplas olímpicas. Ficaram pelo caminho. O Coque, obrigado pelo carinho, pela foto aqui na hashtag. Recepção do Guto. Arthur já levantou no meio da quadra, né? O Guto já pediu essa bola ali no meio e marcou mais um ponto, Marco Freitas. Guto tá bem na virada de bola. Acho que a tentativa do saque era para cima do Arthur. Pegou mal, né? Você tá num lado melhor para sacar, você joga mais potência, perde um pouco da precisão. Tá faltando um pouco mais de regularidade nessa relação aí, ó. Saque, bloqueio e defesa pro time de azul. Recepção do George, o André levanta, George na saída de rede, que defesa do Guto, espetacular! Essa bola tá em jogo, George, quem mergulha agora é o Arthur, Guto de manchete, Arthur solta o braço, que pontaço! Fantástico, fantástico, primeiro o Guto na defesa e depois o Arthur definindo. Saca o Arthur, bota uma pressão ali no George, André faz a finta, George na diagonal, essa bola não volta. 16º ponto para George e André. E o levantamento do André, hein, Marco? Atrapalhando o Arthur, é até uma estratégia, ele sabe da capacidade de bloquear do Arthur, qualquer tipo de finta, qualquer situação que possa desestabilizar o bloqueador está sendo aplicada pela equipe de Dourado, que só cometeu um erro até agora nesse primeiro set, numa largada mal feita pelo George. Enquanto isso, o time de azul já cometeu 5 erros na parcial. Guto no levantamento, Arthur fica no bloqueio. André. Fechando a porta, e o Marco Freitas já lembrou, né? O André Stein, ele foi campeão mundial e do circuito mundial em 2017, ao lado do Evandro, bicampeão brasileiro nas temporadas 17, 18, 19 e 20. 26 anos tem o André Stein, natural de Vila Velha, no Espírito Santo. Sacou o André, sacou no Guto. Arthur levanta. Guto. O George se deslocou muito cedo, né? Ficou paradão lá na paralela. E o Guto com toda a sua visão da quadra. Olha só como o George desloca bem antes. Exatamente, Bruno. Isso só pode ser feito se a recepção for ruim. Porque se o passe é para frente, o atacante consegue ver a movimentação adversária. Só pode antecipar se o passe for ruim. Aí o atacante não consegue observar adequadamente a movimentação da defesa. Fez a finta o George, foi lá para a entrada de rede, tomou o toco. Tocaço do Arthur. Aparecendo finalmente
essa grande qualidade que tem o Arthur nesse fundamento, Marco? Primeiro dele no jogo de hoje. Como eu disse, ele fez 7 pontos de bloqueio na semifinal da manhã. Na grande vitória, tranquila vitória sobre o Thiago Oscar por 2-0. Recepção agora do André. George levanta. André tocou na bola o Arthur. A 3 pontos da vitória no primeiro set. André e George. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Rosane Corsato tá com a gente. Rapaziada da equipe Imbróglio lá de Curitiba. A Rebeca, também a Terezinha Pires. Recepção do Arthur. Guto de manchete levanta. Bola tá afastada da rede. George não conseguiu controlar na defesa. Por isso o time azul tem mais uma chance. Solta o braço o Arthur. Para finalmente conseguir o 14º ponto. Saque vem para cima do George. André levanta, espetou essa bola. E o George fez milagre agora. Marcou o 19º ponto. Recepção do Guto. Arthur de manchete. Guto na diagonal. Que defesa do George. Vai o George para a largada. Pontaço, pontaço. Tem a bola do set. George e André. Que defesa foi essa, Marco Freitas, que a gente mostra com apenas uma das mãos, Marco. E aquela que em tese é a pior, né, amigo? A canhotinha. Muita categoria do George, o apoio técnico sensacional do André, que é um jogador incrível. Como é frio, como é técnico esse jogador de Vila Velha no Espírito Santo. Primeiro set point para André e George. Vamos ver o Guto. Largou. Chegou George, André. Guto. Parou. Vai dar condução do Guto. Final do primeiro set. 21-14 para George e André. Marco Freitas. Absolutos, né? Não erraram. Time muito consciente das questões táticas do jogo, uma equipe que se complementa muito, né? O Jorge abusando da habilidade, da categoria, um jogador que tem toda a essência do voleibol de praia. E o André, que mescla bem, né? Algumas vantagens da quadra, tem uma postura técnica muito adequada para bloquear, ele foi muito bem nesse fundamento. O André também saca muito bem. Tem um detalhe fundamental para o jogo do George. O André também é excelente levantador, né? O Jorge é um atacante mais baixo, precisa da bola na posição correta para jogar com a habilidade que ele tem. Um set fantástico, apenas um erro da dupla Dourada. Dourada porque são primeiros colocados no ranking nacional, os atuais campeões brasileiros. Já o Guto e o Arthur tiveram muita dificuldade na recepção. O André acabou se perturbando um pouquinho o Arthur se preocupou um pouquinho demais com isso e não se ajustou adequadamente onde ele faz a diferença, que é no bloqueio. Só o bloqueio do André, só o bloqueio do Arthur, me desculpem, tem capacidade, na minha opinião, de reverter esse quadro. Uma imposição de bloqueio, uma intimidação com o bloqueio do Arthur pode gerar uma confiança maior para a dupla de azul, para tentar reverter um quadro que foi amplamente favorável à equipe de Dourado no primeiro set. Bruno. Análise do Marco Freitas. Vamos então para o início do segundo set. Na primeira parcial, vitória do André e do George por 21-14. Sacou o George. Arthur levantando de manchete. Guto na diagonal. Defesa do George, mas o André não vai chegar. O primeiro ponto é da dupla de azul. Saque do Guto. George na recepção. André levanta. E ataque do George. Houve o choque ali embaixo.
Mas tudo bem com os dois atletas. Posicionado para sacar agora o André, melhor bloqueador do circuito brasileiro na temporada 2018-2019. Sacou bem para cima do Arthur. Guto de toque no levantamento. Arthur, bola pega no bloqueio. Na frente, Guto e Arthur, 2-1. Vem pro saque, viagem, o Arthur. Saca pra fora, tudo igual, 2-2, comecinho do segundo set. Logo mais, 7 da noite, Superliga Masculina, Cruzeiro e Itapetininga, ao vivo no Sport TV 2. Também no viagem o George, Arthur na recepção, Guto levanta. Arthur na diagonal, agora pra fora. Sem desvio no bloqueio do André, passando à frente a dupla de Dourado, marcou. Mas o Arthur com mais controle de bola na recepção. O saque tá bom, o saque tá forçado. O Arthur errou na definição, mas tá preparando melhor o jogo, com uma recepção mais adequada nesse segundo set, aumentando as esperanças da torcida do time de azul. De novo o George, agora pra cima do Guto. Arthur levanta. Guto toca no bloqueio, George salva. André, defesa alta do Arthur. O Arthur tem que definir agora e consegue. Ele empata o segundo set, 3-3. Recepção do George, já preparando para o ataque de segunda do André. 4-3, 7 pontos jogados. Temos a primeira troca de lado. Saque curto para cima do Guto, também já preparou para a bola de segunda do Arthur, não teve o controle, agora o Arthur na manchete. Quinto ponto para André e George Marco Freitas. E com sorte também, né? A bola carambolou ali no bloqueio do André, deu sequência e a tranquilidade para depois disputar o ponto, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade para o Arthur nesse domínio de bola agora. Recepção do Guto foi para trás, ele tá longe da rede, defesa alta do André, George, André na diagonal e a bola é boa, mais um lindo ponto. Três pontos na frente, George e André. Pedido de tempo do Guto e do Arthur nesse segundo set. A bola de segunda, você não pega pra lá não, pra você pegar a volta aqui, tá? Porque eu acho que ele não vai dar a cacetada. Se ele der a cacetada lá, boa dele, eu vou ficar com aquela curtinha dele. E a bola do Guto, se ele pedir por trás, pega essa daqui, pra cá, a volta. A um, é. Boa, George.
Bruno, Pois não, Marco? sabe, é o treinador que tem a elegância do Ernesto Vogado, grande técnico, campeão brasileiro, o capitão, o comandante do CT Cangaço. Você vê a tranquilidade dele deixando o Jorge comentar determinadas questões táticas com seu companheiro. Técnico bom, não precisa ficar querendo provar a todo momento que sabe mais do que os outros, não. Bacana a postura do Ernesto. Arthur levanta, Guto na diagonal, defesa do George, levantou André, George, tá gastando a bola o George. Escapa bem na paralela, usa o bloqueio do Arthur, acha um espaço improvável, né? Só um jogador da qualidade do George mesmo. Saque do André, Guto na recepção, Arthur entra de toque para levantar, Guto, e a bola vai para fora. Apesar de ter entrado de toque, né, o Arthur não caprichou muito nesse levantamento, não. De novo o André. Bota uma pressão ali no Guto. O Arthur levanta de manchete agora. Guto larga, o George cobre. André levanta de manchete. George solta o braço, tem toque na rede do Arthur. Já abrindo no início do set, André e George marcou. Uma estabilidade emocional muito grande. Você já vê o Guto e Arthur jogando em posição invertida, né? O time fez uma semifinal espetacular. O vento um pouco mais intenso agora tem atrapalhado o controle de bola da dupla de azul. Time de Dourado fazendo uma partida simplesmente impecável. Um show de voleibol de praia do André e do George. Bola bem atacada pelo Arthur agora para marcar o quarto ponto da dupla de azul. Robson Favacho, Célio Ramos, Janaína Ortiz, Roberta Padovani. Todos conosco na hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. Saque na rede do Arthur, ponto de graça para o André e George. E aí o que o Marco Freitas chamou a atenção, né? O George com a palavra no pedido de tempo. Saque do George, recepção do Guto foi perfeita, uma bola acelerada. Agora o Arthur caprichou, né? Imprimiu velocidade nesse levantamento para o Guto, reveja. E a capacidade técnica, né, Bruno? Olha o potencial desse menino para jogar voleibol de praia. Tem jogador de voleibol de praia que joga a modalidade há mais de 10 anos e levanta de manchete. Não tem coragem para, nessa circunstância de vento, entrar de toque. Chegou o Guto de maneira espetacular nessa bola. Mas aí na sequência cometeu o erro. Jogou para fora. Chegou de mão trocada, hein? Saque, viagem do André. Soltando o braço, Guto na recepção. Arthur levanta, Guto, tem defesa do George, contra-ataque. Levantou o André, Guto, fica no bloqueio. Mais um pontinho de bloqueio do Arthur, é o segundo, Marco. Exatamente, segundo ponto de bloqueio. Que dá uma tendência de fortalecimento pro emocional, né? O time tem que pontuar da melhor maneira possível nesse lado ruim para sonhar com uma reação lá no outro lado, que é o lado bom para jogar nesse momento, que é o lado direito do vídeo. André levantando de toque, George na pequena diagonal. Que habilidade! Olha que o defensor do lado de lá é excelente, né? É o Guto. Essa bola caía porque o golpe foi muito bem executado. Sabe as palavras, Bruno.
Aí o George, 12-6 no placar, segundo set. Vale o título da 6ª etapa do circuito brasileiro. Recepção do Guto. Arthur levanta. Guto encara o bloqueio do André. Hashtag vôlei de praia no Sport TV, agradecendo o carinho da Ana Flávia Castro. O Cleiton também está por aqui. A Leona Garcox. O Márcio Santos. Sacou o Guto. Levantamento de costas do George. O André faz uma largada acelerada na paralela. Bora, pegar esse pontinho. Vai. Ó, vai. Saque viagem do André, sacou bem para cima do Arthur. Vamos ver o Arthur no ataque. A bola é boa na diagonal. Temos a parada técnica desse segundo set. 21 pontos jogados. Tá 13-8 para a dupla de Dourado, na frente André e George. Essa bola aí afastada, essa não. Eu achei que a bola tinha ficado boa, entendeu? Não, ele tá sem potência. Tá, foi, mano. Quando eu vi ele indo pro ataque, eu me fodi. É importante cada vez mais a gente ver, quando começou a ficar chapado, a gente tá dando um passo pra frente e tá pegando muito em cima. Aí a bola tá vindo pra trás. E espera, se ele tá jogando pra trás, a gente fica parado ali e vai pra normal, tá? Vambora. Bora, mesma pegada, tá? Vou tirar pra linha. Eu vou cair pra linha e você pula alto ali, tá? Se preocupa com a altura mais. Perfeito. Vamos ver agora a hora. Vamos. Virou. Fala galera, aqui é a Nath Taveira e eu vim pra dizer que aqui é o melhor voleibol do mundo. Logo mais, 7 da noite, Superliga Masculina ao vivo no Sport TV 2. Vem aí Cruzeiro e Itapetininga. Muito voleibol na tela do seu canal Campeão nesse domingo. Saque do Arthur, sacou para cima do André. George levanta de toque, André solta o braço, que defesa do Guto. Olha o contra-ataque, Guto. O George defendeu com o peito essa bola espetacular na saída de rede. O Arthur ataca, André amortece, Guto mergulha, grande rally. Guto fez o ré com o André, a bola pega na rede, o André salva. George levanta, André por cima do bloqueio. Fantástico esse ponto. Um verdadeiro show de voleibol e o Guto exausto depois do rally. Marco Freitas, você levantou, não levantou, amigo? Impressionante como você me conhece, Bruno, em virtude da situação que vivemos. Estou fazendo o jogo aqui da minha casa, num home office em Teresópolis, mas é exatamente como eu fiquei depois desse lance. Fiquei de pé para acompanhar a paciência e a categoria da dupla de Dourado para matar esse ponto. Recepção do Guto, Arthur levantando, Guto pega na rede e cai, é o 9º ponto da dupla de azul. Concentração do Guto para sacar. Fez o saque para cima do George. Levantamento do André. George com potência na diagonal longa. Vai sacar agora o André. Ele opta pelo flutuante. Um saque mais curto no Guto. Arthur levanta, Guto, que bolaça do Guto. O George mergulha, mas não alcança, 10º ponto da dupla de azul. Bruno. Sim, Marco. Que linda bola do Guto, né? Vai lembrar que a dupla de azul chegou para essa final sem perder um set sequer, diferentemente do George e do André, que perderam, inclusive, na segunda rodada na fase classificatória para o Adelmo e para o Evaldo.
perderam 7 também nas quartas de final, tiveram muito mais dificuldades para chegar nessa final, mas impressionante o que está jogando de voleibol o time campeão brasileiro nessa final. Um erro apenas, um erro até agora, claro, nessa disputa de medalha de ouro. É para poucos, para muito poucos jogadores. Bem observado, Marco. Uma campanha muito boa do Arthur e do Guto. Olha o Guto aí, largando para cima do bloqueio e marcando o 11º ponto. Agradecendo o carinho da Andréia Viriato, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Sacando o Guto. Ele vem de viagem, joga pro alto, solta o braço. Recepção do André. George levanta, André larga e larga bem demais. Temos mais uma troca de lado nesse momento. Você vê de novo. Primeiro a recepção. E depois a largada acelerada na paralela do André Stein. André, que foi o melhor jogador do circuito brasileiro na temporada 17-18. Ele foi bicampeão do Super Praia nos anos de 2018 e 2019. Saque do André, a recepção foi do Guto, já se deslocou lá para a entrada de rede e largou muito bem. Que imagem, hein? Que imagem! Olha a finta, olha a finta! Bola sensacional! Uma jogada de voleibol de quadra agora, para você curtir de novo. Recepção do George, olha o André. Faz a finta, levanta de costas e o George, que estava lá na saída de rede, ataca na entrada, Marco. É de emocionar, Bruno. Uma das maiores atuações que eu vi nos últimos tempos de uma dupla, essa atuação na final do André e do George. Para os amantes do voleibol de praia, essa final é um presente dado pela dupla campeã brasileira. Arthur solta o braço, olha o George, mas a bola sai. 13º ponto para Guto e Arthur. A bola dá uma desviada no bloqueio. E mesmo assim o George quase consegue manter essa bola em jogo. Saque do Guto. Recepção do André. Levantamento do George. André conseguiu achar ali as mãos do Arthur no bloqueio. Mudou. Agradeço o carinho do Nelson Moraes com a hashtag vôlei de praia no Sport TV. Ele é de Gravatá, Pernambuco. O Ren diz aqui que George e André estão imparáveis. A Rosane Moratti é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Também está participando com a gente. Recepção do Guto, uma bola mais rápida para ele na saída de rede. Defesa do George, o Guto foi lá conferir. Levantamento do Arthur, Guto na diagonal, George pega mais uma. O André chega, ele chegou! Tem defesa do Arthur, Guto levanta. Vai o Arthur, ele larga, chegou George, mas aí não deu. Respira fundo aí, George. O que você correu nesse ponto foi uma barbaridade, Marco Freitas. Até eu tô respirando fundo aqui, até eu fiquei cansado com esses movimentos. Impressionante, chegando em todas as bolas, uma harmonia incrível da dupla campeã brasileira. Tira a paciência de qualquer adversário. Tudo bem que o Arthur e o Guto estão jogando abaixo do que eles jogaram ao longo de toda essa etapa. Chegaram, você perdeu um set sequer na final. Mas encarar uma dupla que está jogando esse nível de voleibol é difícil para qualquer time do mundo, viu, Bruno? Saca para fora o Arthur, match point para André e George, 20-14, eles têm o ponto do título da sexta etapa, podendo conquistar aí o terceiro título em 6 etapas, eles que
venceram a primeira e a quarta etapas do circuito brasileiro. Os atuais líderes do ranking, atuais campeões brasileiros. No saque viagem do George. Acabou! Ace do George! Para fechar. E fechar de que maneira essa atuação de gala? André e George, campeões da sexta etapa do circuito brasileiro de voleibol de praia. Duplo 21-14 para cima de Guto e Arthur. Para você curtir de novo. Ace do George, bola boa, bola no chão. Parabéns a George e André, campeões da sexta etapa do circuito brasileiro na bolha de Saquarema. Marco Freitas. Que show de voleibol de praia. Fiquei imaginando a galera do CT Cangaço, o orgulho desse time. Ernesto Vogado, que é o técnico, Riceler Vaz, que é o preparador físico, e toda a rapaziada que auxilia no treinamento de tantos atletas. São 19, se eu não estou enganado, correndo o circuito, se classificando, jovens valores, muitos saíram de lá para títulos mundiais na base. É um projeto incrível que tem o DNA do Ricardo Emanuel, como eu disse anteriormente. É uma galera muito especial, que foi brindada com uma atuação exuberante do George e do André. Eu diria uma atuação, Bruno, para guardar, para a gente nunca mais esquecer. Foi o voleibol de praia na sua essência, com a melhor qualidade possível. Vamos nessa então, pessoal. Ó, tô aqui com mais uma vez. Vamos ouvir os campeões. Pergunta, quero ver se você vai saber, André. Quantos pódios de primeiro lugar vocês já fizeram nessa temporada? 1, 2, 3 e já. Que isso, garoto, parabéns. Está satisfeito com o trabalho, André? É importante começar o ano mais uma vez sendo campeão da etapa? Pô, muito satisfeito. A gente adora um primeiro campeonato, né, da temporada, do ano. Muito feliz. A gente está conseguindo voltar, né? Voltou das férias, todo mundo um pouco sem ritmo e tudo. Mas é como a gente fala no Cangaço, a gente tem uma equipe maravilhosa, vários atletas que traz um ritmo já no treino pra gente, né? A gente treina com o Renato e Adrielso, que a gente jogou a semifinal. Então isso nos dá uma força muito grande. E o nosso objetivo é isso aí, continuar brigando aí pelo circuito brasileiro. E o circuito mundial está começando a aparecer etapa de novo, né? Com a vacina e tudo. Eu queria até aproveitar e mandar força para um amigo meu, o Abner, que ele pegou essa doença, ficou muito mal, mas a gente estava orando, né, pedindo a Deus para ele recuperar, e ele está ficando bem. Então, um abraço aí para ele, um abraço para toda a minha família, todos os nossos amigos, toda a torcida, e para o George, que está jogando demais. George, amanhã vai ter folga? O Ernesto vai liberar a folga ou não? Fala aí. A gente tem que dar uma lida no contrato aí, que às vezes ele libera, às vezes não, mas eu vou pedir, né? Se ele vai dar ou não, aí é com ele. Tá certo, ó. Você foi eleito o craque da partida lá no site da CBV. É isso, George eleito craque da partida e... Valeu a todo mundo torceu, minha família aí, Augusto, Fiamma, Vitória, pessoal da minha família lá de Campina, todo mundo, e é isso aí. Valeu, Cangaço. Show de bola pra você. Pleitear essa folga aí, hein? Depois desse desempenho, com essa belíssima imagem, nossa equipe hoje de retaguarda caprichou, hein? Vamos completando a nossa transmissão, lembrando, em fevereiro, de 25 a 28, mais uma etapa do Circuito Brasileiro para os homens, de 18 a 21, as mulheres em ação, 7ª etapa. E daqui a pouquinho, 7 da noite, tem a Superliga Masculina, Cruzeiro e Itapetininga. Valeu, Marco Freitas, valeu nossa equipe de retaguarda. E a você que esteve conosco, você que bombou a hashtag Vôlei de Praia no Sport TV, muito obrigado. Eu te vejo na próxima. Parabéns a André e George, os campeões em Saquarema. Sport TV, somos todos campeões. Petrópolis, Baixada Fluminense e região de Angra dos Reis estão precisando de ajuda depois das fortes chuvas. Se você pode doar para ajudar e não sabe para quem, descubra quem faz a sua doação chegar às mãos de quem mais precisa. Paraquemdoar.com.br. Clique, conheça, decida, doe.